Oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Milena Rodrigues e é um prazer estar aqui novamente contando algumas histórias pra vocês. Hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês me enviaram lá no meu Instagram. Tô aqui num cenário novo, diferente, ó, eu e o Dalinho lá atrás. Troquei algumas coisas aqui no meu quarto e vou gravar hoje aqui pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre o brasileiro e eu tava muito doida pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Insta, que eu sempre coloco, pra vocês interagirem comigo, e surgiu assim perguntas, ó, top sobre o brasileiro, que nem eu tinha parado pra pensar. Então, tô aqui pra responder vocês. Olha, são várias, gente, deu 2 folhas. Então, me aguardem e espero que tua perguntinha seja respondida. Se eu respondi a tua pergunta, comenta aqui embaixo. Já se inscreve no canal clicando no botão vermelho que tá aqui abaixo do vídeo. Deixa um comentário legal aqui pra mim, de um vídeo que tu quer ver, de uma coisa que tu quer ver aqui no meu canal. E compartilha o vídeo com algum amigo teu. Não se esquece de deixar o like no vídeo. Vocês notaram que eu tô mais loira? Pois é, tô mais loira. Então, bora pro vídeo. Vamos começar com a pergunta da Bre. Como tu... mandou várias perguntas, são 3, tá? Como tu se sentiu indo pra lá? Gente, o brasileiro é uma oportunidade única, é um rodeio... Vocês estão ouvindo a ovelha berrando? Ô, minha filha, vai embora! É uma responsabilidade gigante estar lá, é uma pressão, sabe? Por mais que a gente se sente pressionado de estar lá, de ter que competir, ter que não, né? Ninguém vai lá a gente vai pra fazer bonito, mas ganhar, ganhou, se não ganhar, tudo bem. Dando tudo certo, eu acho que é muito mais importante do que ganhar. Mas as gurias, assim, estavam numa febre. Claro que nem todas. Eu tava super calma. Teve alguns incidentes lá, mas foi bem legal. Vou contar pra vocês mais pra frente no vídeo. Mas foi muito, muito, muito legal. Eu me senti indo pra lá, já que a tua pergunta é como que eu me senti indo pra lá. Eu me senti assim, ó, privilegiada de estar sendo convidada pra ir. Porque eu fui convidada. E lá é muito... assim, eu sempre falei pra vocês da FECARS, que a FECARS é muito união, assim, as pessoas. Mas lá conseguiu ser mais unido que a FECARS ainda, pra vocês terem noção. A próxima pergunta da Bre é: ficaram em que lugar no Laço Prenda? A gente ficou em 3º lugar. Eu não vou saber aqui dizer pra vocês quantas armadas que foi que as meninas fizeram, que a gente fez. Eu sei que ficou Paraná em 1º, Santa Catarina em 2º, e o Rio Grande em 3º. E a outra pergunta dela: quais cavalos que eu levei? Eu levei 2, um pra rédea e um pro laço. Pro laço eu levei o Dali e pra rédea eu levei o Viva Racho. Só que era pra mim ter levado o Jacarandá. Mas como foi muito em cima da hora, a gente não teve preparo pra ele, a gente pegou o Viva Racho. O Viva Racho não é um cavalo de prova de rédea, mas a gente treinou ele, ó, 2 semanas a fio, todos os dias à tardinha, pra não ser muito puxado, tinha dado uns dias bem quentes, enfim. Mas foi bem legal, sabe? Foi bem legal a experiência lá. E que nem as minhas amigas falaram, a Bruna falou que, imagina, o Viva estreou no Nacional de Campeões. Isso pra ele é muito importante, isso pra mim é muito importante, mas eu não tinha me tocado, assim, sabe? É bem legal. Próxima pergunta é da Mirella. Como foi a experiência? A experiência de estar no Nacional é uma pressão, mas uma felicidade, entende? Então, foi tranquilo, eu achei que foi muito tranquilo, eu tava muito tranquila. Eu tava levando aquilo como se fosse com seriedade, mas com naturalidade. Eu não fiquei nervosa, fiquei super tranquila na hora das provas, porque pra mim aquilo ali era assim, ó, é um rodeio importantíssimo, é o auge, depois da FECAR só tem o brasileiro, então top de linha, mas a gente não pode também enlouquecer e chegar lá assim, sabe? A gente tem que aproveitar o momento, dar o melhor de si. E foi isso que eu fiz. Eu tentei dar o melhor de mim, aproveitei os momentos, porque às vezes a gente tá tão focado no jogo, tá tão focado em ganhar, que não presta atenção no resto. Não aproveita os momentos, por exemplo, as lembranças que eu vou ter de lá, do acampamento, dos amigos, a Cis, que eu fui lá, conheci ela pela primeira vez, uma amiga minha lá de Santa Catarina, que recebeu a gente lá. Ela vai ver esse vídeo com certeza, ela vai ver eu falando dela. Ela recebeu a gente lá, ela montou acampamento, ela guardou lugar pra gente uma semana antes, que nem podia, nem tava liberado. Ela já tava lá acampada com a barraquinha dela, assim, 100%, gente. E assim, essas lembranças que eu vou levar.
Agora, eu não queria ter uma lembrança de uma pressão psicológica que eu tava lá, ou, sabe? Eu acho que o mais legal de tudo é a gente focar no jogo, claro, mas aproveitar o resto, entende? Porque a gente tá lá só pra aquilo, eu sei. Mas a gente vai, entendeu? Com a família, com os amigos, a gente tem que aproveitar o resto também, não é só aquilo. A gente tem que focar naquilo, na hora daquilo. Depois, ficar tranquilo, ficar bem... Que nem, pra mim foi bem corrido, porque eu corria o laço de manhã e a rede em seguida. Então, eu tinha que ficar de olho, escutando o que o narrador tava falando. A gente tava próximo da pista, mas o narrador dizia, ó, vem fulano, vem ciclano. Então, ele liberava ali as modalidades antes e já ia falando pra gente ficar pronto. Então, era bem corrido. Eu saía do laço, eu nem tirava a roupa do laço, eu ficava esperando a hora da rédea, e às vezes a hora da rédea era de noite, que foi 2 etapas, né? Foi a prova cronômetro e a prova desafio. Então, eu ficava esperando e eu ficava tranquila. E lá, coisas que eu não faço, eu não como, eu fico sem comer, porque eu me sinto, assim, pressionada. Eu tava tranquila, eu não tava nem aí, sabe? Eu tava rindo, brincando, graças a Deus. Então, tem coisas e coisas. Eu acho que a gente deve mais aproveitar os momentos, assim, do que ficar naquela pressão, que isso não faz bem pra ninguém. Falando em pressão, a próxima pergunta é do Arthur. Como você lida com a pressão na hora de entrar em cancha? Quando as meninas se uniram ali pra laçar a equipe das 10 prendas, eu nunca tinha laçado com 10 prendas. Foi a primeira vez. Eu achei que elas estavam muito unidas. Eu conhecia só a Jéssica Miller, que é aqui, que laça com nós aqui também no Timbaúva, e a Natasha. A Natasha Virt, que é youtuber e tal. Então, eu conhecia a Natasha da internet e a Jéssica, que foi aqui comigo de portão, foi pra lá. E a Natasha tava liderando ali, assim, ela tava dando apoio pras meninas e tal. Então era assim, só pra vocês entenderem. Ficava a seleção dos 3 estados. Que nós tínhamos 3 seleções, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Ficava as 3 seleções, uma do lado da outra, tá? As seleções ali, uma do lado da outra. E quando a gente era a primeira seleção a entrar em pista. Então quando a gente ia, a primeira era a Ana Paula, se eu não me engano. E ela saía, ela era capitã. As outras, tudo, quando ela saía, já, vamos lá, guria, sabe? Todo mundo dando força uma pra outra. E muito boi voltando, gente. Muito boi voltando. Isso dava uma pressão na gente, porque atrapalhava o jogo. Faltava luz, faltou luz muitas vezes. Isso também causa uma pressão na gente, porque a gente quer estar lá, a gente quer botar nossa armada e quer ver as outras laçar e quer ver como é que a gente tá indo. E a gente não consegue ficar ali esperando, sabe? Faltava luz direto. Muito boi voltando, a gente não... Os boi, eles não davam outro boi pra gente. Tá, tudo bem, eu entendo. Mas acabou que eu tive até alguns desacertos lá, né? Que nem eu falei pra vocês. Tive um estresse, tive um surto lá. A Natasha foi lá me socorrer. Foi ela que chegou em mim, disse, ó, calma, que daqui a pouquinho já acaba, vai ficar tudo certo. E, assim, é desse jeito, sabe? A pressão psicológica. Mas, que nem eu falei pra vocês, eu não tava me sentindo pressionada, eu tava tranquila. Mas acontece, né? A gente não consegue se segurar 100%. Ainda mais com um povo que a gente não conhece. E do jeito que tava a festa lá, tava muito legal, mas tem coisas que às vezes não estão 100%, né? Próxima pergunta é da Bruninha. Bruna Silveira. Diante de um evento nacional, como tu vê o tradicionalismo gaúcho? Eu vi o tradicionalismo gaúcho muito forte, já que a gente pensa que, assim, o Rio Grande é o pioneiro, né? Acredito eu. E lá tem Santa Catarina, tinha Bahia, tinha... Gente, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná. E tinha gente de todo o Brasil, mas eu não cheguei a conhecer todas as delegações. O que mais me chamou a atenção, talvez não positivamente, negativamente, na verdade, foi que o regulamento do MTG do Rio Grande do Sul, ele é muito claro em questão de pilcha, encilha. E lá tinha muitas pessoas que não estavam dentro, sabe? Mas eu acredito que é por causa que Brasil afora existem vários MTGs. Cada estado tem o seu MTG. Então isso deve mudar muito de um lugar para outro. Mas o regulamento que foi passado pra gente do brasileiro era muito claro sobre o pilcha, a bombacha larga. Então tinha tudo isso, gente. Então eu acho que isso pecou um pouco. Mas os gaúchos estavam muito bem representados, tá? Porque eu
Eu fui com a minha bombacha larga e todas as provas eu fui com a bombacha larga. As gurias até, algumas desistiram. No meio elas viram que não precisava ir de bombacha larga, então trocava. Mas eu acho que não faz questão, eu não fiz questão de trocar, porque eu acho que não faz sentido. Entende? Tu tá lá, tu tem que... Tá, tudo bem, se os outros estão assim e liberou pra todo mundo, mas eu queria estar certo. Eu queria estar a caráter. Próxima pergunta do Gabriel Zorzan, o filho da minha amiga Fernanda Zorzan. Como se sente em relação ao Viva, um cavalo que estreou no Nacional? Ó, falei pra vocês que eu já tinha ouvido essa história aqui. Gente, o Viva, ele me surpreendeu positivamente pela garra, coragem, assim, vontade, sabe? E eu não fiquei triste de talvez não ter dado certo, porque eu acho que tem muita gente que tá preparada pra ir, tem muita gente que também não tá. Eu fui pega de surpresa, mas eu tava preparada pra estar lá. Eu só não tava preparada pra desenvolver o cavalo, porque o cavalo não tava preparado, totalmente preparado. Então, a gente fez o melhor que pôde, foi muito legal, não vi erro algum. Tem coisinhas que a gente tem que corrigir, mas erro no sentido de, fui lá e fiz uma pesqueira. Não, foi uma prova bem legal, uma estreia emocionante. Eu acho que isso é muito mais importante do que tu ir lá e ganhar um prêmio de primeira, sem nem saber como é que ganhou, entendeu? Eu acho que quando tu sabe o que tu tá fazendo, é muito mais importante.